A greve de motoristas e cobradores de ônibus de Teresina continua sem nenhuma definição. Trabalhadores apostam que a queda de braço só vai ser resolvida com um dissídio coletivo na Justiça. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com nossa repórter Lalesca Setúbal. Olá, Lalesca, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao Jornal O Dia News. Conta pra gente como que o Ministério Público do Trabalho pode auxiliar nessa questão. Contigo. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você de casa. Olha, o Ministério Público do Trabalho, ele está tentando fazer articulação, tentando fazer com que essa paralisação tenha algum entendimento. Por isso, ao meu lado está o doutor Edno Moura, ele é procurador do trabalho. Eu queria, doutor, que o senhor explicasse para a gente como é que está essa situação. Já chegou em alguma decisão? Já chegou em algum acordo? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A greve dos motoristas de ônibus e cobradores, ela preocupa o Ministério Público do Trabalho, que tem envidado os esforços, dentro das limitações, obviamente, impostas pela legislação, pela atribuição do próprio órgão, para tentar solucionar essa questão. E ela preocupa o Ministério Público do Trabalho por dois pontos fundamentais. Primeiro, porque ela afeta diretamente os usuários, ou seja, a imensa maioria desses usuários são trabalhadores que precisam de transporte coletivo para poder se deslocar e exercer suas atribuições nos seus respectivos locais de trabalho. Isso preocupa também por conta da situação vivenciada por esses motoristas e cobradores, que, em razão de todo esse caos que vive o sistema, as empresas com todas as dificuldades financeiras, eles acabam não recebendo a sua remuneração e seus salários. Então, por conta dessa situação dupla que a gente vive hoje, envolvendo os usuários e os trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho tem envidado esforços no sentido de tentar encontrar uma solução. Infelizmente, não conseguimos até agora encontrar uma solução, fazer com que as partes consigam chegar a um consenso, sobretudo por conta desses obstáculos que eu mencionei. E o principal deles é, obviamente, o atraso no pagamento dos salários desses trabalhadores. O não acerto, né, entre as duas partes tem algo a ver com o dissídio coletivo ou a convenção? O senhor poderia explicar para a gente como é que funciona, para a gente entender? Veja bem, a convenção coletiva é um instrumento onde estão previstos vários dos direitos dos trabalhadores, dentre eles o auxílio alimentação e o plano de saúde. A convenção coletiva desses trabalhadores, no caso do transporte urbano, ela expirou ainda em abril de 2020. E de lá para cá, as negociações não avançam no sentido de firmar um novo instrumento coletivo, uma nova convenção do coletivo de trabalho, que contemple esses direitos que os trabalhadores já recebiam há muito tempo. Ou seja, eles foram surpreendidos com a retirada abrupta desses direitos e de dezembro para cá a situação ainda piorou, porque, mais recentemente, eles deixaram, inclusive, de receber o seu salário integral. Então, a solução desse problema passa necessariamente por a celebração desta convenção coletiva, para que esses trabalhadores sofram as consequências, não tenham redução desses seus direitos. E o dissídio? Pois é, o dissídio coletivo é uma outra alternativa, só que dissídio coletivo de natureza, que a gente chama de direito de natureza econômica, essa que vai impactar em obrigações de cumprir, por exemplo, o pagamento do auxílio alimentação, do plano de saúde, há necessidade da anuência tanto do sindicato dos empregadores, no caso do CETUT, como do sindicato dos trabalhadores, para que ele possa ser processado no tribunal. E como há a necessidade da anuência dupla, normalmente o CETUT não está concordando com esse dissídio e aí não pode ser movida uma ação no judiciário para que se resolva definitivamente essa situação. É um obstáculo que surgiu agora, depois da reforma trabalhista, que está impedindo e até mesmo inviabilizando a resolução dessa questão. Doutor Edno, hoje teve alguma reunião com os trabalhadores? O que foi decidido? Veja bem, ontem na reunião, na audiência, foi feita uma proposta que a Prefeitura ia passar, nesse primeiro momento, R$ 1,5 milhão de reais para as empresas, para que elas pudessem utilizar esses valores para o pagamento dos trabalhadores. E depois passar mensalmente uma quantia que seria destinada ao pagamento dos trabalhadores. Essa proposta está sendo avaliada pelos trabalhadores, que vão decidir se a greve continua ou não, mas nós não temos ainda uma definição do sindicato. Ou seja, ainda a greve continua por tempo indeterminado.
Pois é, as informações que nós temos é que continua, né, até que saia algum resultado dessa reunião. O que eu posso dizer é o seguinte, que é uma decisão que tem que ser tomada pelos trabalhadores, porque o direito de greve é um direito dos trabalhadores, mas que eles têm que pensar também nas consequências desta paralisação prolongada, dos efeitos, das consequências trazendo para a população, para os outros usuários. Então é importante que os principais atores desse processo, o Sindicato dos Trabalhadores, o CETUT e a Prefeitura de Teresina, eles conseguissem um consenso. Eles devem ceder tanto a Prefeitura, como o CETUT, como os trabalhadores, para que nós possamos tentar minorar os efeitos que esta greve já trouxe e está trazendo para a população teresinense. Infelizmente, a gente está vendo aí uma bola de neve, né? Pois é, a situação está chegando num ponto em que até uma solução a gente não consegue enxergar num prazo curto. Então, por isso que é importante que as pessoas reflitam muito sobre toda a situação para que a gente possa alcançar uma solução para esse imbróglio. Olha, Lívio, antes da gente entrar ao vivo, você deu a notícia aí sobre o transportes para pessoas com deficiência. E eu e o doutor Edna, a gente estava até conversando sobre isso. Para finalizar, eu queria que o senhor comentasse sobre essa questão. Os trabalhadores do transporte com deficiência, ele pode paralisar total? Veja bem, uma greve no serviço essencial como esse, ou seja, a prestação de serviço para as pessoas com deficiência, ela não pode ser feita de forma abrupta, nem esta paralisação, ela não encontra respaldo na lei e ela é ilegal. Para isso é necessário que seja comunicada a essa população, pelo menos com 72 horas de antecedência, para que eles possam, inclusive, se preparar ou tentar uma outra solução para resolver exatamente aqueles problemas que ele enfrenta no dia a dia, ou seja, a sua programação cotidiana. Então, como não foi feito, ela é ilegal sob esse aspecto. E, além do mais, ela não pode parar integralmente. Ou seja, tem que ter um quantitativo mínimo para que essas pessoas possam, aquelas necessidades que eles têm, que são mais inadiáveis, possam ser atendidas por esse quantitativo mínimo. Então, neste aspecto, essa paralisação ela é completamente ilícita. Muito obrigada, doutor Edna, pelos esclarecimentos e pelas informações. Boa tarde. Olha, Lívio, então achei válido a gente também tocar nesse assunto sobre o transporte para pessoas com deficiência, né? Para a gente saber até onde essa situação pode ir. Você certeza. falou na nota da S-Trans que o transporte já voltou à normalidade, mas é importante a gente dar informação, né? A gente te dá essa informação para você de casa e também aí no estúdio. Eu volto com você. Keila Lesca, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde a você. Lembrando que você de casa continua acompanhando toda essa questão que envolve a greve de motoristas e cobradores de ônibus aqui na capital do estado do Piauí, pelos veículos de comunicação do seu sistema O Dia.